Gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou de volta com novidades, mudanças, como vocês viram no título do vídeo, né? E pelo cenário aqui. Eu me mudei. Quero aproveitar esse momento, né, de aprendizados, de mudanças, de processos até chegar aqui, né, e compartilhar com vocês algumas coisas que estiveram no meu coração, algumas coisas que eu aprendi durante toda essa temporada aí de janeiro até agora aqui no meio do ano. Como eu falei com vocês, né, esse vídeo não é só mais um vídeo falando sobre uma casa nova, sobre me mudei de apartamento, não é isso. Hoje eu quero conversar com vocês principalmente sobre os processos por trás de uma mudança, né? Porque a conquista, ela é a realização daquilo que a gente desejava, daquilo que a gente imaginou, mas até a gente chegar nesse lugar da conquista, né, até que um sonho nosso ele aconteça, tem muitos processos, tem uma caminhada que às vezes é longa, tem um deserto que é doído porque é desafiador, nos tira da nossa zona de conforto, mas essas situações, elas vêm para nos ensinar algo. Então, como que a gente aprende com essa situação? Como que a gente sobrevive a um deserto? É isso que a gente vai conversar hoje. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu moro nos Estados Unidos e desde que eu cheguei aqui, gente, eu lidei com vários desafios e várias coisas que foram, assim, completamente novas pra mim. A gente tá sempre passando por processos, não acha que, nossa, meu Deus, eu tô passando uma coisa tão difícil, quando que isso vai acabar? Acaba, gente, mas daqui a pouco vem outro, porque isso é pra que a gente cresça. Então, a gente precisa também encarar todas essas coisas que vêm como um novo desafio. E hoje eu tenho esse pensamento justamente porque eu passei por todos esses perrengues, essas dificuldades, e eu entendi que eu tinha duas opções. Ou eu posso ficar me lamentando por a situação não estar do jeito que eu queria, e infelizmente, né, tem coisas que fogem do nosso controle, ou eu posso entender que a situação atual é essa e o que eu posso fazer com o que eu tenho. E eu me lembro que teve uma vez que a gente vendeu tudo que a gente tinha aqui, a gente entregou o nosso apartamento e a gente não tinha lugar pra ir. Simples assim, a gente não tinha outro apartamento pra ir, nós planejamos as coisas de um jeito, não aconteceu, obviamente, do jeito que a gente imaginou que isso iria acontecer e a gente não tinha pra onde ir. Foi assim, de longe, acho que uma das coisas mais difíceis que eu já passei, principalmente fora do país. E nessa época a gente, né, como não tinha pra onde ir, a gente passou a morar, né, numa casa compartilhada, então a gente dividia um quarto em uma casa. Mas foi nessa época também que eu tive experiências incríveis com Deus. Foi um momento em que eu, de fato, me converti, né, que eu, de fato, tive um encontro com Deus e conheci Ele. Então eu tava ali naquele primeiro amor. E, gente, a situação tava terrível, tava horrível. Mas foi uma situação que eu tava tão próxima de Deus e tão apegada a Deus, que a paz dele, que excede todo o entendimento, me trouxe calma naquela situação. Por mais difícil que esteja, quando nós nos apegamos a Deus, quando a gente para de olhar para o cenário, de olhar para aquilo que a gente pode fazer, quando a gente entende e vive isso, gente, quando a nossa fé ela é colocada em ação, a gente tem uma paz que excede todo o entendimento. E eu me lembro que nesse período eu tava lendo a história de Moisés, né? Êxodo, que fala de transição, que fala de passagem, que fala da gente caminhar de um lugar de tristeza, de um lugar de escravidão, para a terra prometida, para o lugar que Deus tem para nós, para um lugar melhor. Mas também fala de como a gente deve se preparar para que a gente chegue lá, de como a gente deve se comportar nesses processos, principalmente nos desertos da vida, e fala muito de que a nossa postura em meio ao deserto vai determinar quanto tempo a gente permanece nesse deserto. Deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Então, o que quer que você esteja vivendo, o processo que você estiver vivendo, saiba que esse não é o fim, aí não é o lugar que Deus tem pra você, Deus tem coisas melhores, mas como que você tem se comportado em meio a esse deserto? Como nós temos nos comportado? Nós temos sido como aquele povo que de tanto reclamar, de tanto murmurar, eles ficaram ali no deserto caminhando no mesmo lugar, gente, sem
avançar, sem crescer, sem aprender, justamente porque só enxergavam as suas dificuldades, só reclamavam, ao invés de olhar para tudo que Deus estava fazendo, mesmo em meio ao deserto. Uma das coisas que eu aprendi é que em meio às mudanças, em meio aos processos da vida, a gente precisa ter os olhos atentos para aquilo que Deus está fazendo a nosso favor. Gente, nós precisamos aprender a olhar para a misericórdia de Deus e para a graça dele em todas as coisas, porque por mais difícil que esteja, eu tenho certeza que Deus tem cuidado de você, eu tenho certeza que Deus tem te surpreendido com coisas que você nem imaginava, que você tem vivido milagres, porque deserto é lugar de milagre. A própria Bíblia diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então não espere você chegar no lugar que você quer, não espere que aquilo que você tem orado, tem pedido, que você tem esperado aconteça para que então você seja grato a Deus. Mas seja grato a Deus pelo que Ele já tem feito, pelo cuidado dele todos os dias. Uma outra coisa que eu aprendi com todos esses processos e que é o que me sustenta em cada dificuldade, em tudo que eu passo, é caminhe com olhos de fé. Isso é assim, uma base aqui na minha casa, na minha família. Eu e Denner, a gente sempre conversa sobre isso. Quando a gente caminha com olhos de fé, gente, a gente vê o improvável acontecer. E principalmente, não compare o que você está vivendo, a sua situação, com o que as pessoas ao seu redor estão vivendo. Cada milagre é muito único. Cada experiência com Deus é muito pessoal. Então, a maneira que Deus vai fazer um milagre na sua vida, a maneira que Deus vai trabalhar na sua vida, pode não ser a mesma da pessoa do seu lado. Então, se a gente compara, isso traz, às vezes, até desespero pro nosso coração. Deus, mas o milagre daquela pessoa já chegou. Por que fulano tá vivendo isso? E eu, Senhor, e eu? Minha situação não melhora, cadê o meu milagre? Aprenda a entender o que Deus está fazendo na sua vida. Busque o seu relacionamento com Ele. Porque, gente, quando a gente entende isso, o Senhor nos guia. A gente para de se deixar levar pelo que as pessoas ao nosso redor estão vivendo e até nos falando, e a gente entende e a gente confia naquilo que Deus está nos falando. Então isso nos dá um direcionamento, isso nos dá um sentido em meio aos processos. E para finalizar, durante esses períodos eu também aprendi algo que é muito importante e que talvez seja uma das principais coisas que nos impedem de viver a mudança, que nos impedem de passar pelo deserto, sair do deserto e chegar na terra prometida, que é a nossa insistência em coisas que a gente deve abandonar no caminho. E tem uma diferença entre persistir e insistir. O problema é que às vezes a gente confunde essas duas coisas e a gente insiste em coisas que Deus já disse que era pra gente abandonar. Quando aquele povo saiu do deserto, eles já não eram mais escravos, eles já estavam livres, eles já sabiam para onde eles iriam e eles já sabiam que tinham coisas melhores esperando por eles, assim como nós. Mas eles insistiam em coisas do passado. Isso fazia com que, mesmo no presente ali, mesmo caminhando para um lugar melhor, eles ainda tivessem uma mentalidade de escravos. E essa mentalidade de escravos fazia com que eles tivessem saudade das coisas do tempo deles de escravidão, do passado. Gente, não tem como ir para a Terra Prometida, não tem como passar por um processo, por um trajeto para um lugar melhor, se você ainda está preso em coisas do passado. Saiba diferenciar isso. Sonda aí o seu coração, pensa aí na sua mente, o que você ainda está carregando do passado, que Deus já disse, ei, isso aqui não se encaixa mais com o lugar que eu tenho para te levar. Isso podem ser várias coisas, amizades, relacionamento, pessoas que você continua insistindo em ter na sua vida e que claramente não fazem mais parte dela. Podem ser comportamentos, maneiras de falar, lugares que a gente frequenta, pensamentos, atitudes. O processo, o deserto, ele é lugar de tratar tudo isso, é lugar de abandonar todas essas coisas e se preparar. E por fim, e o mais importante, o que vai te dar sabedoria para colocar em prática tudo que a gente conversou aqui hoje é: se apegue no Senhor. Se apegue no Senhor. Moisés, ele teve sabedoria para guiar esse povo, né? Que quando a gente lê, se você parar para ler, você vai ver que
Não era uma galera fácil, não foi fácil levar esse povo para a Terra Prometida, mas ele soube conduzir esse povo justamente porque ele tinha intimidade com Deus, ele estava sendo guiado por Deus. Então, se nesses desafios da vida a gente tentar fazer da nossa maneira, você tentar fazer da sua maneira, não vai dar certo. A gente não vai conseguir, porque tem coisas que fogem do nosso controle e a gente não prevê o futuro. Mas com Deus a gente tem uma certeza, isso vai passar. E melhor ainda, é passar um deserto com Deus, porque a gente é guiado por Ele. E pode ter certeza, gente, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E o Senhor, Ele honra, gente, Ele honra aqueles que confiam nele, aqueles que descansam nele. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Compartilhe com alguém que precisa de ouvir isso também. Compartilhe com alguém que você sabe que vai ser edificado por isso. Curta esse vídeo, comenta aqui o que Deus falou ao seu coração. Algo que você queira compartilhar também pra gente continuar essa conversa. Me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui o meu Instagram. E vejo vocês no próximo vídeo.